Eu sou promotora há 26 anos. Trabalhei muito tempo na área da infância e juventude. Depois eu fui para a área criminal, em que eu ajudei o Rio de Janeiro a implementar as salas de depoimento especial. E eu estou trabalhando em vara de família há uns 4 anos, 4, 5 anos. Essa minha atuação se dá na Barra da Tijuca, que é um bairro onde as pessoas têm um poder aquisitivo elevado. E eu também acumulo, essa minha promotoria de família, ela também tem uma atribuição para as varas cíveis, então eu atuo em 3 varas cíveis. Então não é raro eu receber inventários em que existem crianças incapazes, e também eu trabalho com curatela, pessoas incapazes. Então esse tema, a princípio, parece que não tem relevância para o Ministério Público, mas tem relevância para o Ministério Público. E aí, esse tema já foi bem discutido aqui nesse congresso, e as pessoas já estão meio carecas de saber, mas eu trago de novo esse artigo que a gente vai discutir, o 1829. Lembrando que o professor Flávio Tartucci abordou o tema, e outras pessoas aqui também. E aí, o que a gente pode entender do nosso Código Civil? Que existem... Aqui eu coloquei 4 regimes de bens, mas, na verdade, nós temos 5 regimes de bens que têm a participação final dos aquestos, que eu não coloquei nessa tabelinha. E se a gente reparar, esses regimes de bens previstos no Código Civil, eles são bem diferentes entre si. E aí a gente percebe a diferença da separação no Código de 1916 e no Código de 2002. Por quê? A separação no Código de 1916, ela tinha era obrigatória para algumas pessoas e facultativa para outras. E não tinha muita diferença entre os regimes de bens, quando era separação absoluta. E o STF foi minimizando um pouco essa diferença ao estabelecer a súmula 377, permitindo a comunicação dos aquestos na constância da relação na separação obrigatória. E então o nosso direito evoluiu, e o Código Civil de 2002 ele trouxe ainda outras diferenças para a separação convencional em relação à separação obrigatória. Na separação obrigatória, a pessoa é livre para vender, o ascendente é livre para vender os seus bens aos seus descendentes, não precisa da concordância do cônjuge. E na separação convencional, precisa dessa concordância sob pena do negócio jurídico ser anulável, essa compra e venda. Isso está no artigo 496 do Código Civil. E a outra diferença gritante, e essa que eu vou abordar aqui hoje, é que na separação obrigatória, o cônjuge ou companheiro, ele não é herdeiro. Os bens particulares ficam resguardados para os descendentes. E então a gente vê 5 regimes de bens completamente diferentes entre si. E o nosso direito, ele permite às pessoas escolher o regime de bens que quiser. Isso está muito expresso no livro da professora Maria Berenice, no livro do professor de Direito de Família, professor Rodrigo da Cunha Pereira, e outros, que no Brasil as partes são livres para escolher o regime de bens que quiserem. As partes, inclusive, podem acumular regimes de bens, o que está acontecendo atualmente com muitas pessoas idosas, que, por terem mais de 70 anos, elas assinam também, além do regime da separação obrigatória, para não haver essa participação dos aquestos, tem idosos que querem assinar separação total também, vão no cartório e assinam a separação total, e isso é admitido. Então, a acumulação de regimes também é admitida. Como também é permitida um regime misto. As pessoas podem escolher. A gente ouviu outros palestrantes, a Silvia, que falou ontem brilhantemente, de um caso de uma pessoa que ia viajar e o marido estipulou era um regime de separação total de bens, e que o marido passou, como ela ia parar de trabalhar, e isso acho que é muito interessante para as mulheres que estão desenvolvendo atividades domésticas, ter um patrimônio separado, que o marido, por exemplo, ele separa 30% do que ele ganhou naquele ano, por exemplo, direciona para uma conta privativa da mulher, e ela vai acumulando aquele patrimônio porque ela está se dedicando aos trabalhos domésticos, aos cuidados com os filhos, e como está no regime de separação
total, convencional, é uma forma dela ter algum patrimônio durante esse casamento, porque, afinal de contas, ela está contribuindo com aquela relação. Então, as pessoas que querem se separar, desculpa, as pessoas que estão... eu quero voltar para o... As pessoas que... Então, muitas pessoas que já se separaram ficam preocupadas porque já têm filhos de um relacionamento anterior, já adquiriram bens no relacionamento anterior. Esses filhos, as pessoas, muitas vezes, muitas mães preocupadas, e aqui eu posso trazer 2 casos da vara que eu trabalho, da vara de família que eu trabalho, em que a mãe tinha 39 anos, uma filha de 5 anos, o pai dela doou para ela um imóvel com cláusula de incomunicabilidade. Essa mulher, com 39 anos, ela sofreu um acidente de carro, ela tinha estabelecido por conta da pandemia, era um namoro que acabou a pessoa ir morando na casa dela, estava lá 1 ano, 2, começou a se tratar como marido e mulher, mas nesse acidente ela morreu. A filhinha dela, com 5 anos, que estava na casa, o avô, o pai desta mulher que tinha doado o bem com incomunicabilidade, se percebeu numa situação de que aquele companheiro teria direito a metade daquele bem. Aquele companheiro teria o direito real de habitação. E esse avô, de uma certa forma, pensando em estar protegendo a família, a filha e a neta, se viu numa situação bem complicada. Também tive um outro caso em que um senhor de 66 anos, a filha entrou com uma ação, uma curatela, conseguiu uma curatela provisória, ele estava apresentando uma leve demência e ele queria se casar. E se a gente for no Estatuto do Idoso, no Estatuto do Deficiente Físico, do Deficiente Mental, a pessoa deficiente, ela tem o direito a se casar com quem ela quiser, ela não é privada, mesmo que ele estivesse incapaz, ele teria o direito de casar. E ele tinha um grande patrimônio particular, mas ele não tinha 70 anos ainda. E aí fica aquela questão, como é que ele faria? E ele não estava completo, ele tinha uma certa lucidez, ele sabia, ele queria proteger a filha, mas ele estava se envolvendo com uma mulher que, me parece, ali pela situação, poderia até ser uma pessoa que estava querendo dar um golpe nele, e ele reconheceu isso lá na audiência de impressão pessoal, mas ele estava feliz e ele queria viver aquela relação. E ele já estava morando com essa mulher. Então, é uma situação que ele teria dificuldades para proteger esse patrimônio na ocasião da morte dele. Então, eu já falei dessa diferença, meu tempo está acabando. E aí a gente viu aqui no Congresso as controvérsias que tem em relação ao herdeiro necessário, a gente viu as controvérsias em relação à renúncia da herança, e eu concordo com o professor Rolf Madaleno que é permitida a renúncia, eu concordo com o professor Rodrigo da Cunha Pereira que o companheiro não é herdeiro necessário, não vou ter tempo aqui para me alongar em relação a isso, mas eu quero trazer outros princípios, o princípio da proteção integral e prioridade absoluta de crianças, adolescentes e jovens. A gente muitas vezes não presta atenção que os jovens estão ali incluídos no artigo 227 da Constituição já tem um tempinho. E os jovens são aqueles até 29 anos. E esses jovens, muitas vezes, no início da vida, né, com 20 e poucos anos, eles não vão ter mais direitos previdenciários que o cônjuge vai ter, o companheiro. Ele não tem o direito real de habitação do imóvel da mãe dele, se essa mãe vier a falecer. E ele ainda não tem a vida profissional ainda estabelecida. E aí, essa mãe que está pensando em se casar, muitas vezes se vê privada desse casamento por conta das interpretações que estão dando os tribunais que equipararam os direitos de cônjuge e companheiro. A mãe fica ali sem uma solução para a proteção dos seus filhos, mesmo que ela faça uma escritura, mesmo que ela faça um testamento, deixando esse imóvel para o filho dela. A gente sabe das controvérsias. E aí eu trago o artigo 1639, que diz que é lícito aos bens, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos bens o que lhes aprover, o regime da separação obrigatória. Ele está previsto em lei, ele protege os filhos depois da morte da pessoa. E, desculpa que... não está aqui. Eu queria trazer, para finalizar, o princípio da legalidade, que está previsto no artigo 5º, inciso 2 da Constituição. Ao particular, é permitido fazer tudo o que a lei não proíbe. Então, esta mãe poderia escolher, porque não existe nenhuma vedação no Código Civil que a proíba de escolher o seu regime da separação obrigatória de bens para proteger os seus filhos depois que ela falecer. E é isso. Obrigada.